vezes, eu queria pedir a vocês que gastassem aí alguns segundos em oração, pedindo para que o Senhor fale conosco, que nós estejamos com o coração aberto, atento, para ouvir a sua palavra. Para aprender do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. É um grande privilégio a gente poder aqui ser alimentado pelo Senhor através da Tua palavra, Pai. Como a gente já vem sendo conduzido aqui em desafios, através da mensagem que a gente ouviu agora, dos cânticos que a gente cantou também, como adoração ao Senhor, mas revelando também da Tua parte, a Tua grandeza, Teu poder, Tua dignidade, Senhor. Nós queremos invocar a Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Teu Espírito Santo paire sobre nós, repouse sobre nós, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, para que a gente, como Jesus falou, tenha ouvidos para ouvir, Pai. Que não seja informação, conhecimento filosófico, não seja doutrina por doutrina, mas que isso seja vivo na nossa vida, Pai. Que isso transforme, que isso converta, nos humilhe, para que a gente entenda mais do Senhor, que isso mude nossas ações, mude nosso pensar, nosso falar, que isso mude nossos relacionamentos, mude, Senhor, nosso interior, abatendo o nosso orgulho e dando honra ao Senhor, glória ao Senhor, Pai. Fala conosco, Pai, nessa manhã. A gente quer ouvir a Tua voz aqui, Senhor. Então, nos usa aqui, Senhor, para esse momento ser um momento de crescimento, de aprendizado, que a honra seja somente a Ti, a glória seja somente Tua, Pai, porque só o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Eu queria pedir a vocês para abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 11. A gente também vai ler o livro de Gênesis, que é fácil aí de achar, no capítulo 5. Mas se vocês puderem deixar esses dois capítulos aí marcados, alguns outros textos eu posso ler para vocês aqui, que a gente vai usar. Eu coloquei alguma coisa aqui também nos slides, são poucos, mas esses dois textos são os principais. A gente vem trabalhando aí o texto de Hebreus, no capítulo 11, é o tema que a gente começou a estudar aqui, seguindo a proposta que a gente vem trabalhando, né, sobre essa vida com o Senhor, né? Primeiro, a gente estudou sobre o Evangelho na vida, né? A gente estudou sobre o discípulo, as características de um discípulo que segue a Jesus. A gente encerrou isso aí. E uma das coisas que é marcante na vida do povo de Deus é a fé. E a gente começou aí a estudar sobre a fé. E esse texto de Hebreus é um texto muito conhecido, muito marcante, que fala aí, né, a gente assim, normalmente escuta essa expressão, né, os heróis da fé. Não sei se eu estava ouvindo uma mensagem por esses dias e assim, a conotação dessa palavra, eu não queria que ela fosse
usada da forma até errada, né? A gente só tem um herói, na verdade, que é o Senhor Jesus, né? Mas esses homens, de fato, né, homens, inclusive, que a gente nem sabe o nome, que no texto de Hebreus sequer fala, mas faz menção a eles. São homens que são exemplos, certamente tem muito a nos ensinar. E eu queria que a gente abrisse aí no texto de Hebreus 11, a gente vai ler aí do versículo 1 a 3, que é a abertura, né, que a gente já leu aqui antes, e depois a gente vai pular para ler os versículos 5 e 6, certo? Eu acho que eu tenho aqui, pronto, está aí também, vai ajudar a gente. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Na NVI, o versículo 5 e 6 diz o seguinte: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos lá agora para Gênesis, capítulo 5, do versículo 18 ao 24. A gente vai estudar aí sobre Enoque hoje, né? Um desses homens que são exemplos de fé. Gênesis 5, a partir do versículo 18. Vamos ler juntos também. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Antes da gente começar a falar sobre esse personagem, né, essa pessoa, não é um personagem fictício, é uma pessoa que de fato viveu. Eu queria que a gente tentasse pensar. Ele tem uma história peculiar, né? Diferente de todo mundo. Não há registro da morte de Enoque. Enoque foi levado pelo Senhor, né, para morar com o Senhor sem passar pela morte. É o que a gente leu aqui, né? Mas antes da gente pensar um pouco sobre isso, eu queria trazer aí para vocês duas perspectivas, né, de contexto, né? O primeiro contexto é para quem essa carta foi escrita. A gente está lendo aí o livro de Hebreus, né? Lemos o livro de Hebreus primeiro, depois a gente foi para Gênesis, que é essas duas menções de Enoque aí. E como pastor estava pregando agora, né? Eu tenho sido abençoado quando eu venho da aula, a mensagem que está vindo antes tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? O povo, os judeus, né? Para quem foi escrito isso aí, né? Era um povo extremamente legalista, um povo que acreditava que o cumprimento daquelas regras era o caminho para a salvação, o caminho para se aproximar de Deus. E esqueciam do principal, que era o coração.
E o autor dos Hebreus, ele escreve uma carta que vem com uma ênfase muito forte para falar sobre fé. E ele traz exemplos inclusive de pessoas que viveram antes de Moisés, antes da lei, de pessoas que andaram com Deus, né? E em Romanos fala que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, assim, essa carta vem como uma palavra cortante, né, para os hebreus que acreditavam no legalismo, dizendo assim, ó, o caminho não é esse, não é esse aí. Você pode até praticar as boas obras, mas como consequência de uma vida por fé. Se não há vida por fé, é o que a gente leu aí, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que a gente vê nos relatos aqui sobre o povo, principalmente os escribas, aqueles que eram os principais que viviam dentro da igreja, das sinagogas, eram pessoas que negavam a Cristo, né? Então, essa carta ela vem para esse contexto, né? Trazer ensinamentos sobre a fé para aquele povo que era extremamente rigoroso no cumprimento de regras, mas que negava Jesus Cristo e sua obra. O segundo contexto que que eu queria que a gente tentasse pensar aqui sobre isso é o contexto de Enoque agora, pensando ali de como ele viveu e em que tempo ele viveu, né? Não é uma questão de cumprir, né, rituais, a fé, né? Não é uma questão de cumprir a lei e sem agir partindo disso de uma convivência com o Senhor, mas também não é uma relação transcendente com o Senhor, né? O que a palavra fala sobre Enoque é que ele andou com Deus. Isso é uma característica de um relacionamento. Deus estabelece relacionamentos pessoais com cada um de nós. E isso é o exemplo que Enoque traz aí. Mas onde é que Enoque estava? Qual é o contexto que ele vivia aí, né? Se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 3 de Gênesis, a gente começou a ler o capítulo 5, né? É o relato da queda. Enoque conviveu ali, né? Eu vou mostrar aqui um quadro aí de evolução. Naquele tempo ali, no início da humanidade, os seres humanos eles tinham uma vida muito longa, né? E assim, pelo relato bíblico, a gente vê que Enoque conviveu com vários dos seus antepassados. E no capítulo 3 de Gênesis, a gente tem um relato ali da queda do homem, né? O homem e a mulher desobedecem a Deus, se afastam do Senhor, são expulsos ali do jardim. O Senhor faz uma promessa, mas eles recebem ali uma consequência daquela atitude que eles fizeram contra o Senhor. Capítulo 4 de Gênesis, homicídio. Como consequência já desse pecado, a gente tem ali Caim se levantando para matar o seu irmão, e nitidamente ele era uma pessoa que não caminhava com o Senhor, né? Se a gente for ler aí os versículos 20 e 20 do capítulo 4, né? 20 a 22 e os versículos 23 e 24, fala sobre os descendentes de Caim, que eram pessoas habilidosas. Parte dos descendentes dele eram fabricantes de instrumentos cortantes, parte dos descendentes de Caim eram pastores, construíam tendas, foram pecuaristas. Outra linhagem, descendência de Caim, eram pessoas que tocavam instrumentos musicais. Eles eram habilidosos, mas nitidamente eram pessoas que caminhavam distante do Senhor. E tem um relato, né, a gente depois vale a pena ler esse capítulo 4, tem um relato muito interessante, que fala que um dos filhos de Caim, né, Lameque, ele era bígamo, né, o primeiro relato de que ele tomou 2 mulheres, e ele chega para as 2 mulheres e ele relata ali, ó, eu matei um homem porque ele me feriu, e eu matei outro homem porque ele me pisou. Aí eu fiquei pensando, né,
assim, mesmo em meio a tantas habilidades que eles conseguiram desenvolver, eram homens nitidamente agressivos, homicidas. E ele diz assim: a maldição que recaiu sobre Caim 7 vezes, vai cair sobre nós 70 vezes 7. Não havia sinal de arrependimento, sinal de mudança de comportamento. Eram pessoas que eram contrárias, viviam em perdição e entendiam que esse era o caminho que eles deveriam realmente viver, né? Então, capítulo 3, a queda. Capítulo 4, Caim mata Abel. Depois vem esses descendentes de Caim. No capítulo 6, é o relato do dilúvio, né? E no capítulo 5, a gente encontra, dentro dos descendentes de Adão, Enoque, que era uma pessoa totalmente fora da curva ali, né? Alguém que vivia num contexto de total perdição. E se formos ver a palavra do Senhor, quando vai relatar o dilúvio, que foi logo em seguida, o relato sobre a humanidade é algo assim para a gente ficar triste, de fato, né? Porque Deus diz que o ser humano se tornou perverso e a maldade do ser humano foi algo que afrontou, e o Senhor decidiu destruir a humanidade por conta da maldade. Então, o contexto de Enoque não era um contexto bom, né? Se a gente pensa que a gente aqui hoje vive num mundo difícil, é certo que Enoque, se não vivia num mundo tão difícil quanto nós, era pior do que o que a gente vive hoje, porque isso levou o Senhor a destruir a humanidade e a preservar somente a família de Noé. Mas uma coisa importante, assim, né? Interessante, quer dizer, eu estava conversando com o Roberto, né, assistindo a aula dele domingo passado e conversando com ele essa semana, pensando, né, aqui, né, enquanto ele estava aula, assim, eu espero que Roberto, quando vier me chamar para dar aula, ele me chame para dar aula mais para frente, né, porque Enoque é um personagem super difícil de falar, né, da gente, porque tem muito pouca informação na palavra sobre ele, poucos trechos, poucos versículos, na verdade, mas comecei a estudar isso, né, no início dessa semana, porque ele chegou para mim no domingo à noite e disse: rapaz, eu estou com um desafio para tu, vou ter uma viagem, aniversário do filho dele, eles foram para Brasília, para estar lá com a família. Ele disse: eu vou ter uma viagem, eu queria que tu desse aula aí na próxima semana. Eu disse: rapaz, logo o Enoque, faça isso comigo não. Mas durante a semana, Deus falou comigo muito através dessa história, né? E eu, conversando com ele na quarta-feira, eu disse a ele: rapaz, eu estou impressionado, assim, né? Cada vez que a gente se debruça para estudar a palavra do Senhor, a gente vê que os mesmos textos que a gente já leu diversas vezes, eles falam com a gente, são ricos em detalhes. A palavra é um poço sem fundo, é uma coisa que a gente tira, se alimenta e não tem fim, não acaba, né? E eu disse a ele: rapaz, eu fiquei fã de Enoque agora já. Eu aprendi muita coisa com ele e tem sido uma bênção para mim isso aí, né? E isso tem sido um desafio também para mim, né? Meditar na palavra do Senhor para aprender, mesmo naqueles mesmos textos que a gente já leu, a gente voltar para eles. O Senhor continua falando conosco, né? No início do capítulo 5, se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí, de Hebreus, diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Isso, ele está repetindo o que está lá em Gênesis 1, 27. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Percebam a riqueza, né, como eu estava falando aqui, a riqueza dos detalhes da palavra, né? A palavra já tinha mencionado isso lá em Gênesis, no capítulo 1, na criação do homem. E agora, quando Abel morre,
no final do capítulo 4, antes desse texto que a gente leu agora, Deus dá a Adão e a Eva outro filho, que é Sete, que é esse que a gente leu aqui, né? E Eva fala, né, que Deus abençoou ela, dando um filho no lugar de Abel. E Abel era aquele filho que tinha agradado ao Senhor, que a gente estudou aqui na semana passada. E aí o Senhor traz, né, nessa revelação a Moisés o relato, de novo esse texto, né? Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Ele traz de volta esse texto. E aí depois ele diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Percebam que a palavra está mostrando para a gente que a imagem de Deus, muito embora no capítulo 3 a gente leia sobre o pecado, ela permanece em nós. Há uma preservação da imagem de Deus no homem, apesar do pecado. E ele traz isso aqui: Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, e Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. Ou seja, Sete, né, que foi um dos antecessores de Enoque, era um homem à imagem de Deus também, né? E no versículo 21, que a gente leu aqui, né, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E a gente vendo aí, né, deixa eu mostrar aqui para vocês esse quadro aí, que eu comecei a anotar as idades e fazer ali um demonstrativo das gerações que antecederam ali a Enoque, né? Enoque é o sétimo depois de Adão. E aí, considerando aí, né, que Adão viveu do ano 0, né, ou do primeiro ano, né, o ano 1 até o ano 930, porque ele viveu 930 anos. Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos, que a gente leu agora, e viveu 912 anos. Então foi até o ano 1042. E assim vai, né? Se a gente for ver ali, Enoque viveu do ano 622 até o 987. Ele viveu 365 anos. Adão viveu até o ano 930. Ou seja, Enoque viveu com todas as gerações que antecederam a ele, todas elas, de Adão em diante, né? E ele conviveu então com Adão pelo menos uns 300 anos, se a gente for fazer essa conta aí, né? Quase a vida inteira dele, dos 365 anos que ele viveu, ele ainda estava convivendo com Adão. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? A palavra não fala sobre isso, né? Mas qual seria, diante desse contexto de perdição, né? Enoque, ele viveu no meio de uma geração corrompida, a palavra faz menção a isso diretamente, né? E talvez as primeiras menções e revelações que ele teve a respeito do Senhor vieram aí desse tataravô dele, Adão, né? Que foi quem caminhou com Deus no jardim, quem percebeu ali a ação de Deus e quem foi que cometeu o pecado que condenou a humanidade, né? Não havia nenhuma perspectiva naquele contexto, né? Não tinha Bíblia ainda. Moisés escreveu o Gênesis, então não havia relato escrito bíblico sobre o Senhor, né? Eles viviam certamente limitações pela condição da natureza, pela própria consequência do pecado, né?
não havia registro ali de profeta, pelo menos não há na palavra, nem de um juiz, nem de pastor. E Enoque não tinha nada palpável, nem visível, para talvez, né, que pudesse lhe dar uma perspectiva boa de futuro. Mas Hebreus diz o seguinte: a fé, é o que a gente leu aqui, é a certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Caminhar por fé é não ter dúvida nenhuma de que as promessas do Senhor vão se cumprir. E eu imagino que ele deve ter escutado o relato de Adão sobre como era a vida lá no Éden, como eles perderam aquilo pela desobediência, como o castigo do Senhor, em parte, né, porque o que eles mereciam de fato não foi o que nós merecíamos de fato, não foi aplicado a nós pela graça de Jesus Cristo na cruz, que sofreu a nossa condenação, mas parte das consequências desse pecado estavam sendo vividas por ele. Então, ele poderia talvez olhar para tudo isso e olhar para aquele mundo perdido e desacreditar de algo que viria, que ele sequer chegou a contemplar através da realização da promessa em Jesus Cristo. Mas ele viveu pela fé. Ele não se guiou pelo contexto. Ele andou com Deus. Ele caminhou com o Senhor a despeito de tudo o que tinha no seu redor, né? E o principal fato que está registrado sobre a vida de Enoque é esse: ele andou com Deus. E a palavra ela fala isso 2 vezes aqui, não é? E fala lá em Hebreus também. Enoque foi um homem que andou com Deus e que agradou a Deus, né? E uma das mensagens que eu estava ouvindo sobre ele essa semana, eu vi um exemplo muito impactante, né? Que dizia o seguinte: o pastor Stuart Olliott estava pregando e ele diz assim: os filhos de Caim, eles eram habilidosos em várias áreas, né? Pastores, pecuaristas, pastores de ovelhas, pecuaristas, construtores de tendas, músicos, construtores de instrumentos de guerra, instrumentos cortantes. Essas foram as características que foram registradas a respeito dessas pessoas. Enoque, ele tem uma característica registrada a respeito dele: ele andou com Deus. A gente não sabe se Enoque foi alguém que construiu alguma coisa, que inventou algo, né? Se ele teve muitos filhos e filhas. A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas, mas se foram muitos, a gente não sabe. Se ele foi alguém que praticou algo, né, que se tornou notório na sua época. Mas uma coisa é certa: o que há registrado sobre a vida de Enoque é de que ele andou com Deus. E esse pastor diz assim: no dia da morte, né, de cada um de nós aqui, o que é que vai ficar registrado a respeito da nossa vida? O que foi que nós realizamos enquanto estávamos vivos, que será dito no dia que a gente morrer, se não vermos a volta do Senhor, né, que temos esperança nisso. O que será dito a respeito de nós? O que foi dito a respeito de Enoque foi que ele andou com Deus, né? E ele não só andou, como ele também agradou. Voltem lá, por favor, para o texto de Hebreus, capítulo 11, né, versículo 5 agora, a gente vai ler. Pela fé, Enoque foi trasladado... Apertei aqui sem querer, vamos lá. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E o comecinho do versículo 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é por meio de atos religiosos, né, ainda que a gente faça coisas que sejam sacrificiais, que a gente sirva até aqui mesmo na igreja, de forma que isso nos gaste.
Se isso for feito sem fé, não agrada a Deus. Os sacrifícios agradáveis a Deus, diz lá no Salmo 51, são um coração, um espírito quebrantado, um coração contrito, né? A contrição é uma característica de alguém que sente tristeza pelo pecado, né? Isso o dicionário tem dos significados dessa palavra é esse, né? Deus não despreza aqueles que têm o coração contrito. Se a gente serve ao Senhor, que isso seja por fé. Não adianta a gente servir ao Senhor, ainda que sacrificialmente, como o Senhor fala, né? Eu não me agrado desses sacrifícios, porque o coração está no lugar errado, né? Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente faça isso por fé, né? E outra característica aí de Enoque, né? Ele andou com Deus, ele agradou a Deus e ele foi tomado, ele foi levado pelo Senhor. E é um negócio espetacular isso aí, né? A gente não sabe como é, mas a palavra original lá é que ele foi tomado subitamente. Essa expressão de que ele foi tomado pelo Senhor é que isso foi algo de repente, foi arrebatado mesmo, como a gente leu aí na versão da NVI, né? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Na NVI diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. E além disso, ele tomou para si, né? Existe uma outra expressão de que ele tomou aquilo que era seu para si. É o significado da palavra original é esse. Deus subitamente pegou aquilo que era seu e levou para ele. Isso é espetacular, né? Porque essa é uma característica de, assim, um vislumbre, na verdade, não uma característica, um vislumbre daquilo que talvez Jesus vai fazer com a sua igreja, com o seu povo, né? Ele vem e ele vai levar a gente, né? Ele vem buscar o seu povo. E Enoque foi lá um prenúncio ali, um exemplo vivo disso que o Senhor Jesus vai fazer, que fez ali com Elias também, né? Existem esses relatos aí dessas duas pessoas que não viram a morte, não passaram pela morte, foram levados pelo Senhor para a glória, para a presença dele, sem passar pela morte. E Enoque, né, uma outra característica aí dele é que ele era um profeta. Ele era alguém que tinha uma perspectiva do futuro, né? Um texto aí que a gente fala muito pouco, que está no livro de Judas, se vocês quiserem abrir, está lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, só tem um capítulo, e a gente, vamos ler juntos aí os versículos 14 até o versículo 16. Veja que referência interessante, né? A palavra falando aí, lá no finalzinho de Enoque de novo. Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, versículos 14 a 16. Diz o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Enoque está mencionado lá no Gênesis, no comecinho, está mencionado ali na carta aos Hebreus, como a gente leu, e lá no livro de Judas também, no final, né, da palavra. Enoque foi alguém de fato relevante e ele foi um profeta, né? O nome Metusalém, que é o nome do filho dele, que ele colocou, significa que
após a sua morte virá o juízo, né? E nesse quadro que a gente vê aqui, Metusalém viveu até o ano de 1656. Se a gente vai lá para Noé, o dilúvio aconteceu exatamente no ano em que Metusalém morreu, né? Então, Enoque já estava profetizando, né, sobre o juízo do Senhor através do seu filho para aqueles que viriam a perecer no dilúvio, e ele não chegou a ver o dilúvio, mas ele estava também profetizando no livro de Judas. Ele está falando aí sobre falsos mestres, e Enoque profetizou contra esses falsos mestres, alguém de fato que era diferente no contexto que viveu, né? E eu queria que a gente tentasse ver aqui o que é que a gente pode trazer, né, para a vida da gente através do exemplo desse homem de fé, do Enoque, né? Primeiro, andar com Deus. Faltou ali a palavra. Andar com Deus numa geração perversa e corrupta. Logo em seguida, como a gente já viu aqui, né, ele veio, os antepassados dele, estava só a perversão. Os que vieram depois seguiram na mesma linha ali. E Enoque andou com o Senhor a despeito disso, né? E isso necessariamente implica numa atitude. Isso é intencional, exige comprometimento da nossa parte e tem que haver busca do Senhor da nossa parte. A gente, para caminhar com o Senhor, caminhar pela fé, isso não é algo que vai ser passivo. Existe ação da nossa parte para a gente buscar e conhecer o Senhor, né? E Deus, gracioso e cheio de bondade como Ele é, Ele traz, através da sua palavra, vários exemplos de como a gente pode caminhar com Ele. Eu peguei aqui alguns textos que são referências para a gente, né? Digo, porém, Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 3 João 1,4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Andar no Espírito, andar na verdade. Andemos dignamente, como em pleno dia, como a gente estava ouvindo aqui o pastor pregando agora. Não em orgias, bebedices, nem impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Andai, Efésios 5, 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta em sacrifício. O que mais? Efésios 5 também, 8. Pois outrora eres trevas, que a gente ouviu hoje também na mensagem, porém agora sois luz no Senhor. Andai como tal, andai como filhos da luz. Portanto, Efésios 5,15, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, andar em sabedoria. Efésios 5,10, pois somos feitura do Senhor, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Andar nas boas obras. Efésios também 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosses chamados. Veja quantas instruções ricas o Senhor traz para a gente de como a gente caminhar com Ele, na prática. Isso aqui é tudo prática, é palavra clara e objetiva de atitudes que devemos buscar através da graça do Senhor e da fé, para que Ele haja na nossa vida, né? A segunda característica aí, deixa eu voltar aqui, que a gente pode aprender aí com Enoque, é saber que Ele é. E não está errado aí, não é quem Ele é que Ele é mesmo, né? E no versículo 6 de Hebreus 11 que a gente leu, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente quer agradar ao Senhor, o meio é a fé. Porquanto é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. No original, a palavra não é que Ele existe. No inglês, ele também não está escrito assim, né? Ele fala que Ele é. E no original também fala que Ele é, e não que Ele existe. E apesar de parecer a mesma coisa, né, o sentido é diferente, né? E quando a gente vai ver a revelação do Senhor para Moisés, Ele diz, né? Quem foi? O que é que eu vou dizer? Moisés pergunta ao Senhor, né? E o que é que vou dizer a Faraó? Quem foi que me mandou lá? Ele disse: diga que o eu sou lhe enviou. Ele é, só Ele é. E foi essa forma que Ele se revelou, né? E a gente, quando vai para caminhar com o Senhor, a gente tem que entender isso. Deus é quem Ele é, né? Ele é o Criador de todas as coisas. E hoje eu estava lendo, né, o capítulo 38 de Jó, e é um negócio assim para acabar realmente com a vida da gente, né? Assim, humilha a gente, né? Porque Deus, ele se revela ali para Jó, falando sobre, e o que a gente leu aqui, né? No comecinho do texto de Hebreus 11, ele fala, né, que ele criou o universo do nada, né? E Deus criou todas as coisas. Ele faz um relato ali para Jó, minucioso, né? Onde é que você estava lá? Quando eu disse ao mar, você vem até aqui, vai quebrar em onda aqui. Eu vou botar portão aqui, você não passa daqui desse lugar. Quando eu pesei os montes em balança de precisão. E agora em julho, eu estava com minha família, a gente fez um passeio e subiu ali no Corcovado, Claudinha morrendo de medo da altura. E teve um mirante que a gente parou ali, e eu fiquei olhando aquela imensidão assim, né? O mar, montanhas gigantes, a gente já estava num lugar muito alto, e aquilo ali é uma porção muito pequena. Eu fiquei contemplando aquilo ali e pensando, Deus criou esse negócio aqui assim, ó, na palavra, né? E quando a gente estuda física, a gente vê que a energia cinética é a energia que é gasta ali no movimento dos corpos, né? Eu fiquei pensando, imagina subir uma montanha dessa, afastar a água, dar forma à terra. Ele deu, em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. O Senhor deu forma à terra, deu forma à superfície, separou a água da terra seca, criou as montanhas, os mares, os animais. E eu fiquei pensando assim, e lá vale a pena demais ler esse relato aí a partir de Jó, no capítulo 38, né? Grandeza do poder de Deus na criação do mundo já é algo que é estarrecedor. É um negócio assim que a gente vê a nossa pequenez. E Enoque viu, ele sabia quem Deus era, né? O relato de Hebreus fala que ele conhecia isso, né? Todos aqueles, na verdade. E esse Deus, ele é santo, ele é justo, ele é poderoso, e nós somos miseráveis e pecadores. E se a gente se depara com isso, é para a gente temer, é para a gente ter o coração contrito, como o salmo que a gente falou aqui, de Salmo 51. A gente tem que ter o coração contrito, prostrado em sinal de humilhação diante do Senhor, porque assim a gente vai caminhar com Ele. Mas apesar de toda essa grandeza, de todo esse poder, e da santidade e da justiça, e de toda a nossa pequenez, da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa injustiça, Ele escolheu se relacionar conosco. Deus escolheu isso. E Ele se revela isso. Se revela assim, dessa forma. Ele revela isso através da sua palavra. Então, esse item 3 aí, né? Andar com Deus pressupõe a reconciliação com esse Deus santo, que não pode ver o mal, mas Ele nos purifica através da cruz de Cristo e nos dá acesso. A gente pode caminhar com Ele. Isso é um exemplo que a gente está aprendendo aqui. Enoque era um homem pecador? Sim. Enoque era um homem pecador, assim como todos nós aqui. Assim como Abel também, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Davi, assim como todos os outros que a gente leu o relato na palavra, todos pecaram, todos caíram.
Mas Deus, ele disse assim: eu quero me relacionar com esse povo, com esse ser humano miserável, caído, pecador, que se vira de costas para mim. Eu quero caminhar com ele, eu quero andar com ele. E a palavra do Senhor traz o exemplo de Enoque aqui para a nossa vida, para dizer assim: é possível caminhar com o Senhor. Em 2 Crônicas 7,14, texto super conhecido de todos nós, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele quer, é possível essa caminhada. E não só isso, Deus recompensa aqueles que buscam a ele. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É diferente de muitas religiões, Deus garante a nossa salvação independente daquilo que a gente faça, porque não há nada que a gente possa fazer para receber isso do Senhor. Ele faz isso por amor. A gente crê nele e ele nos presenteia com isso, né? E assim, tem muitas histórias da revelação do amor de Deus, muitas. Tem uma música de João Alexandre que eu acho assim linda, que fala do amor que vem do outro lado do mar, né? E é a história daquele endemoniado, Marcos 5, que Deus atravessa o mar para ir ali naquela terra, ali nos Gerazenos, né, ou Gadarenos, e ele encontra aquele homem que era conhecido de todo mundo, um cara que vivia possesso, que ninguém conseguia prender ele quebrava as algemas, e ele vivia atormentando no meio dos túmulos, e o Senhor atravessa o mar, e ele chega ali do outro lado, aquele homem vem possesso de uma legião de demônios, se prostra diante dele, adora e diz assim: o que é que o Senhor veio fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? E Jesus diz: sai daí, expulsa aquela legião, algo que ninguém a vida inteira daquele homem pôde fazer. Aquela legião de demônios vai para os porcos, eles se precipitam no penhasco, o povo expulsa Jesus, mas antes disso, aquele homem é encontrado são, em perfeita aparência, totalmente curado, liberto. E ele vai até o Senhor Jesus e diz: deixa eu lhe seguir. Jesus disse: não, vá para a sua casa, conte para os seus aquilo que o Senhor fez por você. E aquele homem sai pregando ali por todas as cidades que estavam ali no derredor. E essa história assim, né, essa música de João Alexandre, ela é muito, muito bela, a poesia dele, né? O amor que vem do outro lado do mar. Jesus atravessou o mar, ele foi até aquela cidade, libertou aquele homem. Havia na história da humanidade, e isso está registrado na palavra, um momento que o Senhor separou para ir daquele lado, salvar, libertar aquele homem, e ele foi expulso dali, saiu da cidade, atravessou o mar, fez a obra e foi embora. Isso é um dos diversos exemplos de como Deus nos ama, né? Como Deus se importa e Ele quer se relacionar conosco, né? Enoque, ele viveu com essa expectativa dessa recompensa do Senhor. Deus é recompensador daqueles que o buscam, né? E o amor de Deus, o amor de Cristo é muito maior do que o que a gente pode imaginar, né? Numa das mensagens que eu vi, Paul Washer fala que qualquer um aqui na plateia que tem filhos, tem certeza que morreria pelo seu filho, eu imagino, né? Que daria vida para salvar a vida do seu filho. E ele ainda dá um exemplo dizendo assim: ainda que fosse no maior dia de desobediência dele, se você precisasse dar a sua vida para salvar o seu filho, você faria isso. E na palavra diz, em Mateus 7, que se vós que sois maus, sabem fazer boas coisas para os vossos filhos, imagina
o vosso Pai que está no céu. Se a gente se pode entregar a própria vida pelo nosso filho, pelos nossos filhos, imagina o que é que Deus não pode fazer por nós. Que grandiosidade de presente Ele pode nos dar, né? E essa era a expectativa de Enoque. Enoque viveu no início da humanidade, pensando na volta de Cristo. Veja que coisa assim fantástica, que coisa impressionante, a vida de fé que esse homem viveu ainda no começo da humanidade. E só para dar um spoiler aí, né? Tem a história do spoiler essa semana lá em casa, foi engraçado. Só abrindo um parênteses aqui, Estela, a filhinha pequena da gente, 3 anos, chegou com a tarefa em casa, né, e estava super animada, foi correr para buscar a tarefa, e Elis, a do meio, disse, não, a tarefa dela é para pintar a melancia de vermelho e de verde, e ela parou no meio do corredor, estava indo buscar a tarefa, e disse, Elis, você fica dando spoiler da minha tarefa. Mas assim, sem querer dar o spoiler aí da lição de que Roberto vai dar mais na frente, só leiam comigo aí o versículo 16 de Hebreus 11, né? Que é já o fechamento aí, depois que ele relata ali os vários personagens que viveram a vida de fé. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Isso o Senhor promete para a gente. A gente quer andar por fé, é isso aí. Como obter essa fé, né? O Senhor nos dá um caminho aí. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso é um desafio para a gente. A vida por fé é através da revelação do Senhor na nossa vida. E a palavra está nos ensinando isso aqui. A gente quer obter a fé vem pela palavra, por ouvir a mensagem da palavra, por ouvir a voz de Deus para a nossa vida. Enoque é um exemplo de que isso é possível, mesmo tão longe, né, e a gente já tem hoje aqui a palavra revelada com todos os seus livros, seus 66 livros, e com o relato sobre o próprio Jesus Cristo, sobre a sua vinda, sobre a sua morte e ressurreição, e a gente tem aí o caminho para trilhar andar, né, pela fé, né? Enquanto há vida, ainda há tempo da gente caminhar com Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a gente quer pedir ao Senhor hoje, Pai, que o Senhor nos incline, Senhor, para essa vida por fé. Ó Deus, nos ajuda, Pai. A gente precisa te buscar a Tua palavra, Senhor, buscar a Tua verdade, não como mero conhecimento, Senhor. Tantas coisas temos aprendido aqui na igreja, nos nossos pequenos grupos, na leitura da palavra, Pai. Não deixa, Senhor, que essa palavra seja um conhecimento teórico na nossa vida, Senhor. Mais uma vez a gente roga isso ao Senhor, Pai, que a gente não seja pego, como a Tua palavra fala, Senhor, que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, Senhor. A gente conhece a Tua palavra, Senhor, que ela transforme a nossa vida, Pai, e que não nos condene, Senhor. Que ela seja instrumento, Senhor, de transformação, de mudança, que ela seja, como o salmista diz, mais preciosa para nós do que os favos de mel, Senhor. Seja o deleite, Senhor, que a gente encontre nos Teus caminhos, na comunhão contigo, Senhor, essa vida de fé, os ensinamentos para a gente viver em meio a essa geração que a gente vive hoje corrompida, não como pessoas escondidas, Senhor, mas como Enoque viveu, Pai, como homem de fé que profetizou contra o pecado, Senhor, contra a impiedade, Senhor, que foi voz do Senhor para iluminar aqueles que estavam se perdendo, Pai. Foi
alguém que não se deixou se guiar, Pai, pelo pecado, pela impiedade, pela corrupção, Senhor, mas que a gente veja a nossa vida, Senhor, e viva a nossa vida andando e caminhando com o Senhor, Pai. Ensina a gente sobre isso, Pai. Enche a gente do Teu Espírito Santo, Pai. A gente quer temer a Ti, quer Te buscar, quer rogar ao Senhor a Tua presença, Senhor. Conhecer, Senhor, a Tua obra, Senhor, não nos outros, ó Pai, não através da vida dos pastores, dos exemplos bíblicos, Senhor. A gente quer ser pessoa assim, Senhor, gente assim, como essa gente da palavra que o Senhor fez relato, Senhor. Que a gente viva pela fé, Senhor, para que no dia que o Senhor vier nos buscar, ou que a gente vá prestar contas diante do Senhor, ou que a gente, Senhor, deixe esse mundo, ó Pai, que a história da nossa vida seja marcada, Senhor, pela caminhada contigo, Senhor, principalmente por isso, Pai, pelo serviço ao Senhor, não por outras coisas, ó Deus, que nosso coração caído e pecaminoso almeja, Pai. Livra-nos, ó Deus, da maldade, Pai. Livra-nos do pecado, Senhor. Conduz a gente nesse caminho de vitória, Senhor, nesse caminho de fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Eu sei que eu vou errar, mas pelo menos eu disse.